O professor João Ferrão deixou-nos uma intervenção brilhante, como é habitual nele, não esperaríamos outra coisa. Muito otimista, na minha visão, pelo menos, trouxe-nos uma mensagem muito que é uma mensagem importante na conjuntura atual que nós vivemos no nosso país e que nos abre, nas palavras dele, perspectivas muito boas para o futuro, se nós formos, não vou dizer inteligentes, não somos inteligentes, mas audaciosos, ambiciosos e, sobretudo, se formos capazes de pensar estrategicamente de uma forma que, se calhar, tem faltado um pouco em algumas das nossas políticas urbanas, para não falar noutros domínios. Eu tenho muitas coisas que gostaria de discutir, mas não o vou fazer, o meu papel é o de moderador, e, portanto, eu vou abrir o debate à audiência e pedir às pessoas, convidar as pessoas a dialogarem com o nosso orador, a colocarem perguntas, a fazerem comentários, a serem provocadores, porque o professor João Ferrão é também capaz de responder às provocações, com certeza. Fica aberto o debate, então, e recebemos pedidos de intervenção, por favor. Com certeza. Boa tarde. Falou da diferenciação não alinhada. Acho que é um conceito muito interessante. Eu queria convidá-lo, pelo menos quero desafiá-lo mais um bocadinho. Quando disse uma coisa que me tocou, o que não se faz hoje. Portanto, temos que fazer o que não se faz hoje. Portanto, o que é que não se faz hoje? Para além daquilo que explorar mais esta questão, orientar mais um bocadinho sobre o que não se faz hoje. Acho que seria interessante, digamos assim, explorar um pouco esta questão. Não sei se... Professor João Ferrão, por favor. Então respondo já? Sim, então. Eu, aliás, nessa frase podia ter começado por dizer uma outra coisa, que é voltarmos a fazer bem aquilo que já dissemos e deixámos de fazer. Não? Faltava a primeira parte. Fazer melhor aquilo que fazemos hoje. Porque há um fenómeno de memória ou de esquecimento que nós temos que resgatar. Fazer melhor o que fazemos hoje, fazer aquilo que não fazemos. Bom, a visão tradicional do futuro é que o futuro se previa, não é? E, portanto, nessa visão, nós podíamos já aqui dizer o que não se faz e o que se deve fazer. Os consultores também servem um pouco para isso, vêm dar umas ideias do que é que se deve fazer. Sobretudo, eu estou a falar em termos genéricos, mas estas coisas têm consequências muito práticas do ponto de vista dos desenhos, dos programas operacionais e dos instrumentos. Eu acho que, sobretudo, o que há que criar é condições para que o novo surja. Esta ideia de que nós podemos prever tudo e de que prevendo trata-se de concretizar aquilo que, entretanto, se prevê, é uma ideia muito limitada, num contexto onde o futuro vai ser radicalmente diferente do presente e do passado próximo. Exatamente porque nós não conseguimos prever aquilo que será este futuro, exatamente porque nós não conseguimos prever aquilo que devemos fazer e ainda não fazemos hoje, podemos talvez vislumbrar alguns aspectos disso, mas não podemos desenhar todo esse futuro que aí virá, provavelmente. Pode ser positivo ou negativo. Exatamente por isso, é mais importante criar condições para que esse futuro possa ser construído do que esta ideia quase obsessiva de identificar desde já aquilo que nós vamos ter que fazer no futuro. Isto significa, com limitações, que muitas vezes a qualidade dos processos é condição para a qualidade dos resultados. A questão da participação, a questão da colaboração, a questão da coordenação, a questão... Tudo isso, não é? São contextos fundamentais para ajudar a criar algo de novo, que no início nenhum dos atores envolvidos conseguia identificar, mas no fim, como fruto da dinâmica de interação, cria-se alguma coisa de novo. Eu gosto de fazer uma comparação, que é obviamente exagerada, mas que é o seguinte. O oxigênio e o hidrogênio são elementos, existem por si. Mas quando combinados em proporções corretas, dão origem à água. E a água é a fonte da vida. E nós devíamos acreditar. E eu acho que aquilo que foi aqui assinado e que tem vindo a ser desenvolvido é isso. Temos que alargar isso a mais domínios.
Nós temos que acreditar que juntando vários elementos, aqui na proporção certa, é na interação certa, as tais redes, que são redes imateriais, mas que são fundamentais para criar valor, para ligar aquilo que está desligado, é em grande parte, não é exclusivamente, mas é em grande parte, como resultado da qualidade desse sistema de interação, que o novo será descoberto. Portanto, mais do que prever desde já, ou mais do que identificar qual é esse futuro, isto é, aquilo que vamos ter que fazer no futuro e que ainda não fazemos hoje, esse exercício pode ser feito e há, aliás, muitas metodologias, perspectivas, etc., que têm exatamente esse objetivo, mas mais do que isso, ou se quiserem, paralelamente a isso, eu creio que uma das questões fundamentais é esta ideia, funcionando em rede e qualificando as nossas interações, nós vamos conseguir ir mais longe do que hoje vamos individualmente. E o ir mais longe significa descobrir coisas que nenhum de nós, por si só, irá descobrir. Ou seja, se quiserem que eu exagere um bocado mais, não está aqui o professor Augusto Mateus, eu aproveitava para me meter com ele, os consultores são muito úteis, mas têm limites. Têm limites. Os consultores são um elemento catalisador de dinâmicas, não é? E como há muitos anos, aliás, há uns anos houve um trabalho que foi muito popular, que dizia: o que é que faz um bom consultor? E depois de grande discussão, a discussão era um bom cliente. É o cliente que faz o bom consultor. E, portanto, um consultor que encontra um contexto dinâmico de pessoas a discutir, interessadas em dar a sua opinião com ideias, é um catalisador dessa dinâmica. Um consultor que encontra um ambiente amorfo, à espera de que o consultor lhe venha dizer o que deve fazer, bom, o consultor faz aquilo que espera, não é? Mas aí provavelmente não está a criar condições para que se faça amanhã aquilo que não se faz ainda hoje e que não sabemos provavelmente que iremos ter que fazer. Eu não sei propriamente se isto é propriamente uma pergunta. Falou num conceito que achei bastante interessante. Que é eu peço desculpa, estou a ouvir mal, tenho que pôr o... Falou num conceito muito interessante, que é este do incrementalismo radical. Pelo que eu entendi, pela breve apresentação que fez, portanto, tem a ver com sonhar com algo que para já é inatingível, nem sequer se pode pensar nisso com os meios que temos agora, mas saber que incrementalmente, portanto, com pequenos passos, se poderá, porventura, chegar a esse sonho. E isto é um conceito que me pareceu muito interessante, principalmente porque põe em conjunto dois tipos de pessoas, podemos dizer que os filósofos e os cientistas, em que os filósofos poderão ser também os artistas, etc. Aqueles que sonham, aqueles que têm capacidade de sonhar e aqueles que têm capacidade de fazer. E eu acho que há estas duas vertentes, embora sejamos todos um bocadinho das duas coisas, acontece... que geralmente quem acaba por ter poder de decisão são aqueles que são mais pragmáticos e que são capazes de fazer, e os artistas e aqueles que são capazes de criar acabam por não ter muitas vezes essa autoridade. E aqui, com este incrementalismo radical, parece-me que são um bocadinho os sonhadores, são os artistas, são aqueles que têm essa capacidade de pensar mais além, de um modo mais abstrato, que estão a criar, ao fim e ao cabo, as linhas diretoras para um determinado projeto. Como é que isso se consegue? Como é que se consegue pôr em comunicação estas duas pessoas que têm uma aproximação diferente a um problema, umas que o veem de um modo mais pragmático, outras que o veem de um modo mais sonhador, que tentam pensar mais além, mas que depois também têm cada uma delas o seu defeito, não é? Portanto, se calhar aqueles mais pragmáticos não são capazes de pensar mais além, mas são capazes de realizar as coisas. E aqueles que sonham mais são capazes realmente de pensar mais além, mas depois, se calhar, não têm capacidade de o fazer. Não, eu acho que tem toda a razão, e isso remete para aquela ideia que eu apresentei há pouco de
a importância de ligar o que está desligado, não é? Criar valor ligando aquilo que está desligado. Eu acho que isso é importante, sobretudo num período onde nós sabemos que os recursos financeiros públicos e privados são cada vez menores. Não é? Não vale a pena falar sobre isso, todos nós conhecemos a situação. E, portanto, nós temos que perceber que a criação de valor pode vir de aspectos ou processos que provavelmente nós temos valorizado pouco, mas que têm um potencial gigantesco. É como diz, nós temos os sonhadores, temos os estrategas e temos os operacionais. E muitas vezes estes três grupos opõem-se entre si, porque valorizam a sua competência em detrimento dos outros, não é? Como é óbvio, o operacional acha que o sonhador é um diletante que nunca consegue fazer nada. Bom, pois nós temos justamente é que combinar estas pessoas e pôr estas pessoas a trabalharem umas com as outras. É muito interessante, porque se nós virmos, olhamos para as cidades, e em geral nós damos sempre exemplos das grandes cidades, é natural, porque aí também a dinâmica, há uma volatilidade maior. Quem vai à frente são sempre os artistas. E compreende-se porquê. E grande parte das dinâmicas urbanas, veja-se como é que as áreas da cidade vão mudando e quem é que vai à frente são sempre os artistas, não é? Em todas as grandes cidades hoje desenvolveu-se um conceito, em Lisboa também há, não sei se há noutros sítios, não sei, provavelmente também haverá, eu digo Lisboa porque é o que eu conheço. Aqui é a ideia do pop-up, não é? Que é acontecimentos efêmeros. Uma loja funciona 3 semanas. E isso foi levado para as cidades. E, por exemplo, as câmaras perceberam que tinham aí uma lógica nova para ocupar espaços vazios para os quais não há procura. Ainda por cima num contexto onde o mercado imobiliário, enfim, o mercado de arrendamento, tudo isso se confronta com dificuldades enormes. No fundo, é levar um conceito que nós já tínhamos, mas aplicado de uma forma completamente diferente. Quando nós fazemos um pavilhão, não é? Ou quando nós fazemos uma outra infraestrutura para fins culturais, por exemplo, ou um anfiteatro destes, aqui é aulas, é diferente. Mas os utilizadores não são sempre os mesmos. Está lá o equipamento e o equipamento é utilizado por pessoas diferentes para atividades diferentes. A ideia do pop-up é fazer isso ao contrário. Que é, eu tenho casas vazias no centro, eu não tenho atividades para se instalarem lá, porque não há procura, etc. Então vou ocupá-las de outra forma, com ocupações temporárias. Pode ser um restaurante, pode ser uma loja, pode ser uma ocupação do ponto de vista cultural. Esta ideia, por exemplo, do pop-up vem dos artistas. E está a entrar na política de cidades. Portanto, isto para dizer, por um lado, que eu estou completamente alinhado com aquilo que disse, já agora, concordo com aquilo que disse, e o comentário é muito semelhante àquele comentário que eu fiz há pouco, que é juntar aqueles que não só não têm hábito de trabalhar em conjunto, como, vamos ser francos, se desprezam reciprocamente. Porque é isso mesmo, se desprezam reciprocamente, porque cada um, como tem as suas competências, acha que o outro, como não tem a sua competência, está errado, não é? Ou porque é teórico demais, ou porque é estratégia demais, ou porque é operacional demais. É juntando estes elementos que nós poderemos, eventualmente, fazer coisas diferentes. E é por aí que vem também a diferenciação numa alinhada. Porque eu, ao colocar pessoas, instituições, processos coletivos com atores diferentes, com certeza que produzo coisas diferentes. E não estou a reproduzir exatamente aquilo que foi feito já noutros países ou noutras cidades, levando àquilo que eu referi há pouco, em que, no fundo, há quase que uma espécie de manual, mesmo que ele não exista explicitamente, há quase que uma espécie de manual que todos repetem, percorrendo todos o mesmo tipo de trajetória. Como? Tem a ver com respeito, tem a ver com capacidade de ouvir. O respeito tem 2 sentidos, isso também é importante. O respeito conquista-se, não é? E o respeito também é algo que nós oferecemos aos outros, digamos. Respeito, exatamente, respeito, capacidade de ouvir, capacidade de dialogar, capacidade de trabalhar sem preconceitos. Posso-vos dar um exemplo, estou particularmente à vontade, porque conheço muito bem este exemplo que eu vou dar dos 2 lados. A universidade e a administração
queixam-se reciprocamente desde que eu me lembro, não é? Os universitários dizem que a administração só serve para complicar, são os burocratas, não fazem nada, depois nós precisamos de informação e eles não nos dão, complicam, pedem dinheiro. Então, nós vamos para a administração, não, as pessoas das universidades são os teóricos, têm mania de vir aqui, eles é que sabem tudo, têm mania que sabem tudo, vêm aqui só pedir informação, nós temos imensas coisas para fazer e acham que nós temos que dar a informação de um dia para o outro. Temos que juntar estes mundos. Não há nenhum mundo melhor que o outro, mas esses mundos têm competências diferentes. A política de si, aquela frase, eu devo dizer que enfim, referi isso rapidamente, o discurso até é um discurso completamente cinzentão, não tem interesse nenhum, mas eu gostei daquela frase que ele referiu em relação à política de cidades. Porque a política de cidades tem essa grande vantagem. É uma política, estamos a falar de uma política, estamos a falar de um espaço que as pessoas vivem e percebem, não é preciso estar a explicar, não é preciso estar com conceitos do que é cidade, não é? Para as pessoas. E junta as pessoas. Junta porque as pessoas partilham o seu cotidiano das pessoas enquanto cidadão, enquanto trabalhador, enquanto empresário, enquanto membro de uma organização não governamental. As pessoas partilham um espaço. A cidade como vivência é exatamente isso. E isso é um mote extraordinário para aproximar as pessoas, não só no seu dia-a-dia, mas também para as levar a pensar coletivamente um futuro que é coletivo para a sua cidade. Eu peço desculpa, eu só aproveitar a oportunidade de estar aqui deste lado e reagir só para ser um bocadinho provocador, na verdade, em particular a esta expressão, quem vai à frente são os artistas. Eu imagino que haja artistas aqui, não sei se há ou não, e os artistas poderão falar relativamente a esta afirmação, mas ela é controversa, evidentemente. Claro. Não sei se os artistas se reconhecem nisto, reconhecem-se eventualmente na ideia de que eles vão à frente na imaginação, na reinvenção do mundo, é o trabalho próprio dos artistas, mas não necessariamente na ideia de que aquilo que eles querem, aquilo que eles fazem, aquilo que eles intervêm no espaço urbano, por exemplo, é a linha da frente da transformação das cidades. E isto faz-me pensar muito neste outro chavão. O João Ferrando disse há pouco que já não podia ouvir as pessoas falar em cidades do conhecimento. É a mesma coisa que se passa com a ideia das cidades criativas, das cidades culturais e por aí adiante, que bebem muito, entre outras coisas, nesta espécie de mito que os artistas vão à frente e que hoje, de facto, a criatividade, que tem a sua origem na arte, pode ser uma fonte importante de transformação e de competitividade das cidades. Há toda uma discussão a fazer sobre o que é que se quer dizer com criatividade quando se fala desta maneira nas cidades criativas. Agora, esta afirmação tem várias interpretações possíveis. Em muitas circunstâncias, os artistas vão, de facto, à frente na renovação do tecido urbano, na requalificação urbana, por exemplo, nos bairros históricos, isto é muito conhecido. O que não é líquido para mim é que isto seja frequentemente em benefício dos artistas. Isto é, o que é que eles ganham ou não ganham com o facto de criarem soluções inovadoras que são eventualmente depois aproveitadas pelo poder público, às vezes instrumentalizadas pelo poder público, pelos consultores, pelo capital. O que ganham ou não ganham os artistas com isto é discutível, e o papel que eles têm deste ponto de vista nas políticas para as cidades, em primeiro lugar, parece-me que é passível de ser discutido e que os próprios artistas devem discutir, porque me parece também que eles têm sido muito objeto de um discurso deste género. A arte é muito importante para a transformação do mundo e hoje a nossa necessidade de criatividade pode beber nela. Eles têm sido muito objeto deste discurso e muito pouco sujeito de um discurso acerca do seu próprio papel na sociedade contemporânea. Não só por culpa dos consultores, dos políticos, dos analistas, dos académicos como nós, mas também por culpa da própria falta de iniciativa dos artistas em tomar posição relativamente ao seu papel, que não é apenas um papel estritamente artístico. Até porque isto tem outra consequência para eles também. Esta ideia do pop-up e da capacidade que a arte tem de pontuar a cidade de coisas inovadoras tem uma outra tradução, por exemplo, do ponto de vista das condições de trabalho. E, em muitas circunstâncias, é precarização crescente do trabalho dos próprios artistas. E, finalmente, esta ideia suscita-me ainda um outro comentário de sentido absolutamente oposto. É verdade que hoje as políticas urbanas vêm privilegiando muito uma visão que beneficia a concepção artística da cidade. Está muito associado ao estilo de vida das novas classes médias. Mas isto é pensado por um certo tipo de cidadãos. Não é? E eu recordava-me da sua afirmação inicial, a propósito precisamente da política de cidade, pensar o cidadão globalmente,
E a minha pergunta é muito esta, mas qual é o cidadão? Quando, por exemplo, pensamos no cidadão mais tipicamente urbano, ou no cidadão menos urbano, que vive nos espaços de transição entre o urbano e o rural, ou no espaço rural que é polarizado pela cidade, ou nos diferentes tipos de residentes e de utilizadores da cidade, esta cidade, que se transforma muito por impulso da capacidade inovadora da arte, também não é uma cidade para toda a gente. É uma cidade para um certo perfil de utilizador, de residente, de trabalhador, e que em muitas das políticas, por exemplo, que são inspiradas neste ideal da cidade criativa, ou neste mito da cidade criativa, são frequentemente muito esquecidos. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto também é como é que vê esta tensão entre a inovação por esta via, mas o esquecimento que esta concepção de inovação, a de criatividade, por exemplo, provoca relativamente a outras franjas da população que não se revêem de todo nisto. Eu estou a pensar, por exemplo, em casos concretos, no caso concreto de Guimarães, que está a fazer uma aposta muito grande nas ditas indústrias culturais e criativas e que se propõe, nos programas que têm sido feitos, a resolver o problema do desemprego a partir do impulso das indústrias criativas. Nós sabemos todos que o desemprego naquela região não é um desemprego, não é, sobretudo, um desemprego de gente qualificada e, portanto, sabemos que o problema do desemprego e da precarização das condições de vida de muitas pessoas não são resolvidos por esta via. Mas há também aqui uma canalização de investimentos e de políticas preferenciais que deixa de lado este tipo de coisas. Enfim, é uma provocação muito ampla, muito genérica, eu não quero que me responda a tudo, mas, sobretudo, é uma provocação que vai à ideia. Eu reajo rapidamente, começando por um esclarecimento, que é a questão dos artistas veio em função do seu comentário, porque eu não defendi nem defendo, eu não tenho esta ideia das cidades, esta relação estrutural entre cidade criativa e competitividade urbana. Não tenho essa visão. O que eu queria dizer é que os artistas, pela sua própria natureza, artistas trabalham em domínios completamente diferentes, mas em relação àquilo que são as ideias estabelecidas, pensam mais, entre aspas, fora da caixa. Portanto, isso ajuda a introduzir dinâmicas, por vezes, diferentes daquilo que as pessoas incorporam como sendo aspectos que estão consensualizados ou que inevitavelmente terão que ser assim. Os artistas são uma parte, entre muitíssimos outros, que devem ter a capacidade de influenciar o desenvolvimento da cidade. Aliás, o conceito de cidadão significa exatamente isso. O cidadão é um co-construtor da cidade. O artista e é cidadão. Portanto, eu não estou a pôr o facto de eu dizer que os artistas muitas vezes vão à frente, não significa de todo, quer que eu valorize essa visão das cidades criativas como condição de competitividade urbana, quer que esteja a atribuir aos artistas uma espécie de papel vanguardista para nos indicar o caminho que as cidades devem seguir. Apenas um exemplo de como, até porque talvez aqui nesta escola isso não aconteça tanto, mas na maior parte dos sítios onde se discute questões de política de cidades, etc., e tirando a discussão das cidades criativas, que também já teve o seu auge e já está a diminuir, a questão dos artistas em geral não vem para cima da mesa. Não vem para cima da mesa. De qualquer maneira, eu acho que é interessante porque, dentro das suas competências específicas, talvez sejam aqueles que, num debate coletivo, possam contribuir para abrir mais a discussão, introduzindo elementos que outros não introduzem. Eu vi que havia várias pessoas que queriam falar. Eu, se calhar agora, como estamos a avançar no tempo, propunha 2, 3 intervenções e depois daríamos novamente a palavra ao João. Boa tarde, só porque estou aqui de novo, eu sou a Gabriela Vaz Pinheiro, fiz a apresentação da manhã e sou artista. Provavelmente, talvez a única daqui, uma vez que estão a falar deles, eu também acho que tenho que dizer alguma coisa. 2 frases muito importantes com que foi terminado este conjunto de coisas que foram ditas, que é, os artistas não são colocados em cima da mesa e depois têm esta capacidade de abrir o âmbito da discussão, não é? ou de outros processos. Eu acho que os artistas são importantes a nível processual, a nível da forma como se abordam determinadas questões. Há vários equívocos. Essa coisa de que os artistas vão à frente, se calhar os outros é que vêm atrás, porque grande parte dos processos urbanos
particularmente de cidades de grande dimensão, os artistas instalam-se primeiro porque os locais estão abandonados, estão em mau estado, dá jeito para os seus ateliês e são de rendas baixas, não é? E a partir daí os outros percebem e a gentrificação empurra-os para fora. E, portanto, isso é um processo que eu acho que não é todo, não é por aí, não é? Julgo eu. Acima de tudo, é importante, do meu ponto de vista, também esta coisa de são pragmáticos ou não são pragmáticos, também, há muitos artistas, não é? E de facto são indivíduos como são indivíduos os outros, e a sociedade é múltipla e, portanto, há artistas e artistas, há políticos e políticos, como toda a gente sabe. O que eu acho importante é o nível processual, é pensar, e nós hoje de manhã falamos sobre isso, de que maneira é que os artistas são envolvidos nos processos de regeneração a partir do grau zero, a partir do momento que eles são iniciados, porque o seu contributo é importante nesse momento, não é? Na dinamização dos processos sociais, na ligação à sociedade, na articulação com os arquitetos, por aí fora, não é? E não serem chamados depois para porem o bibelô, não é? Que isso é um processo, do meu ponto de vista, pouco eficaz. Portanto, a nível processual, sim, em cima da mesa, para alargar o âmbito, julgo que sim. Ali. Voltando à questão do trabalho em rede e da necessidade de trabalho em rede, eu gostava de saber como é que o professor João Ferrão vê a questão de que há pouco para ligar, às vezes há pouco para ligar, que o tecido institucional das nossas cidades, e nomeadamente das cidades interiores, é muito frágil, com a dominância do setor público. E eu ouço dos vários níveis da administração, digamos, em relação a este processo de programação em curso, referir muitas vezes, quer ao nível local, quer ao nível regional, a dificuldade de estabelecer parcerias que muitas vezes resultaram em parcerias de ocasião. Boa tarde, Nelson. Em janeiro tivemos naquele coloque sobre as cidades intermediárias. Punha, talvez um bocado contra a lógica do debate até agora, colocava em cima da mesa essa possibilidade de articulação daquilo que disse na sua exposição com essa ideia das cidades intermediárias e tudo o que elas podem desenvolver, e acrescentaria eu agora, se o que disse encaixa nessa tipologia que pode vir aí, e se isso daria para fazer um novo reordenamento do território em função disto que não se sabe muito bem o que é que pode vir a ser no futuro, aquilo que há de vir aí no futuro, mas que, ao criar condições para que hajam coisas novas, possa fazer um reordenamento diferente do atual, neste caso, do nosso país. E se, isto, uma questão. Segunda questão, se com esta ideia de cidades intermediárias haveria nesta sua explanação caso para se jogar com estas diferenciações não alinhadas para novos espaços, novos territórios, ou criados de novo, que seria talvez um bocado difícil, mas ampliar as cidades que já existem, congregando à volta delas outras funcionalidades e outros apelos para um futuro que ainda não sabemos qual vai ser. Esta segunda hipótese, não sei se está muito bem conseguido, mas no fundo eram estas duas ideias, a tentar contrapor àquilo que disse na sua comunicação inicial. Muito bem, então, para ser rápido, sim, a questão processual, eu estou de acordo. Embora todas as moedas têm duas faces, não é? E por isso é que perceber as tensões é muito importante. Nós hoje já sabemos que a qualidade dos processos de participação interativos não garante a qualidade dos resultados. Isso está estudado. Não é? Podemos dizer que é fundamental haver processos de participação, mas a qualidade dos processos de participação não tem tradução necessariamente, digamos, proporcional do ponto de vista dos resultados. E isso é interessante.
Isso não serve para desvalorizar a componente processual, serve para evitar uma dicotomia que muitas vezes aparece, que é entre o foco nos processos e o foco nos resultados. Assim como me parece curto uma análise apenas focada em indicadores de resultados, não é? Também me parece curto uma análise baseada apenas nas questões processuais. E o que nós temos que perceber é as relações entre umas e outras, e sobretudo os contextos em que processos dão bons resultados. A questão das parcerias é uma questão muito discutida e nós, quer dizer, em contextos onde não há a tradição de parceria e depois aparecem instrumentos que exigem a existência de parcerias, generalizou-se esta ideia das parcerias de conforto. Não é? E quase a ideia de quanto mais parceiros, melhor. Pois isto é exatamente o oposto e é não saber distinguir entre finalidades e meios. A parceria é um meio. Qual é a finalidade? E para essa finalidade, que tipo de parceria é que precisamos? Com que parceiros? Qual é o papel dos parceiros? Como é que eles se articulam? O que é que se esperam deles? Etc, etc. Quer dizer, é exatamente como os instrumentos e a estratégia. Ou os instrumentos e o modelo que nós queremos. Nós muitas vezes centramos a nossa discussão nos instrumentos como se os instrumentos fossem em si uma finalidade. Os instrumentos são isso mesmo, são instrumentais. Se são instrumentais para objetivos e no contexto de estratégias. Depois há uma outra discussão que é a da ausência de parceiros fortes. Não é? Bom, pois, depende também do que está aqui em causa, mas a verdade é que eu vou a muitos sítios do país e devo dizer que muitas vezes onde eu vejo aparecer coisas mais interessantes e mais inesperadas é a nível local. E às vezes até a partir de parceiros ou de atores em relação às quais nós, se calhar, não tenderíamos a não valorizar muito, porque são pequenos, porque têm poucas pessoas, enfim, por várias razões. É evidente que é uma questão, esta discussão está aberta em todo o lado, mas, sobretudo, eu creio que o ponto fundamental é aquilo que eu estava a referir há pouco, fazer sempre uma distinção clara entre meios e fins. A grande discussão é sobre os fins. Definidos os fins, então vamos discutir os meios. Inverter a discussão não nos leva a lado nenhum, não é? Parece aquelas discussões que nós temos permanentemente, a regionalização e tal. Tudo isso são instrumentos, são meios. E depois nós não discutimos os fins e concentramos nos meios. É uma discussão completamente inconclusiva e que não nos leva a lado nenhum. A questão das cidades intermédias, pois agora é complicado, porque para as pessoas que aqui estão não tiveram nessa discussão. Só explicar o seguinte, a certa altura, mesmo já há 20 e tal anos, sobretudo em França, porque em França o jogo de palavras funciona melhor, em inglês já não funciona tão bem, houve o jogo entre cidade média e cidade intermédia. O objetivo era muito simples, é que não há uma ditadura da dimensão, porque durante muito tempo, como se tinha uma visão completamente hierarquizada das cidades, havia aquilo que se chamava vocações. E vocações do ponto de vista económico e até do ponto de vista dos equipamentos e das infraestruturas. Havia manuais para isso. Diz-me a tua dimensão e eu digo-te que equipamento e infraestrutura tens. Tens 5.000 habitantes, fazia-se uns quadros, eu trabalhei nisso, fazia-se uns quadros, umas matrizes e tal, 5 a 10.000, 10.000 a 15.000, à frente com o tipo de equipamentos que devia ter e com o tipo de infraestruturas. É evidente que haverá sempre alguma relação hierárquica em função da dimensão, mas quando se passou do conceito de cidade média para cidade intermédia, a mensagem que se queria passar era uma cidade pode desenvolver determinadas funções que vão, aparentemente, muito além da sua dimensão, se constituir um nó de uma rede onde tenha esse papel de intermediação. E, portanto, foi uma maneira, também foi nessa altura que entrou toda a discussão da organização em rede, das economias de escala em rede, do papel, do posicionamento estratégico dos nós no contexto das redes, enfim, tudo isso. Portanto, a discussão era essa. Como sempre acontece, em geral o pêndulo vai de um extremo para o outro, não é? Primeiro era tudo muito hierarquizado, depois era tudo em rede e tudo era possível. E hoje nós aprendemos com as duas coisas. Nem é tudo rigidamente hierarquizado, nem é tudo possível, porque se nós nos organizarmos em rede, fazemos o que queremos. Não é nem uma coisa nem outra. E é o jogo destas duas dimensões que deve ser analisado. Mais uma vez, não analisado do ponto de vista estritamente técnico ou tecnocrático, embora haja critérios,
mas do ponto de vista das opções que se colocam face a determinados objetivos, face a determinadas estratégias e face aos atores e aos recursos existentes. Não é? A resposta tem que levar tudo isto em conta. Mas do ponto de vista, digamos, mais abstrato do debate, acho que é bom libertar-nos quer da visão estritamente hierarquizada, quer da versão aparentemente mais simpática, porque mais libertada, mas apesar de tudo um bocadinho ingênua, de que desde que nos organizemos em rede tudo é possível. Fazemos uma última ronda de questões, porque estamos a chegar perto do final da nossa sessão. Havia já um pedido para falar ali. Boa tarde, Hilário Santos. Eu gostava de abordar mais esta parte final das intervenções, porque ontem estive aqui numa apresentação sobre o Parque Urbano da cidade e hoje estamos a falar sobre cidades. Ontem só ouvi falar de parques urbanos em Lisboa, no Porto, Antuérpia, tudo grandes cidades. E hoje começamos a nossa discussão também por grandes cidades. Normalmente, quando falamos sobre esta temática, todos nós tentamos ou tendemos a fugir para as grandes cidades. Águeda tem 10 mil habitantes, nem sequer é uma cidade intermédia, nem uma cidade média, é uma cidade pequena. E estes são os desafios que nós muitas vezes temos pela nossa frente. Com cidades desta dimensão, o que é possível fazer? Porquê? Corremos o risco, muitas das vezes, de andar a seguir modelos aplicados em grandes cidades e leva-nos a cidades pequenas, do tipo de Águeda e de outras cidades que temos aqui à volta no nosso distrito, onde temos, por exemplo, a 500 metros de nós, hectares de terreno para cultivar, mas na cidade uma horta urbana. Onde temos, por exemplo, ao nosso lado, zonas enormes que nós podemos utilizar para caminhar, mas na cidade com 5 ou 6 ruas, 2 ou 3 fechadas ao trânsito. Como é que as pequenas cidades podem se valorizar pela diferença? Isto porquê? Porque quando chegamos aos programas de apoio ao nível dos créditos, aquilo que tivemos até agora, por exemplo, no âmbito da regeneração urbana e outras coisas deste tipo, fazem com que se concentrem muito os tipos de medidas existentes nos modelos já quase vistos nas grandes cidades. E as pequenas cidades, como é que elas se conseguem valorizar em compensação com as grandes cidades? Este é um desafio que eu penso que não se põe em muitas das cidades, mas em grande parte do nosso país. Quando falamos em rede, aquela senhora há bocado falou neste processo, nós temos sempre uma coisa muito clara. Se olharmos para a definição do mapa de Portugal hoje, esta rede tende cada vez mais para os grandes centros. Cada vez mais os pequenos centros perdem serviços, cada vez mais perdem alguma importância e estamos cada vez a centrar tudo mais. Como é que se consegue criar políticas de alternativa nestes tipos de processos? Que eu penso que isto é que deve começar a ser a grande discussão em cidades do nosso nível, porque muitas das vezes os exemplos que nós vamos beber é sempre às grandes cidades. Muito obrigado. Não sei se posso, já que estou aqui ao lado, aproveito o microfone. Muito boa tarde a todos. Eu, na sequência do que o Hilário, o meu nome é Paula Cardoso, daquilo que o Hilário disse, eu penso que, daquilo que eu me apercebi, há vários desafios. Eu penso que o primeiro desafio que se impõe às cidades hoje, independentemente de serem grandes ou pequenas, primeiro é esvaziar um pouco as grandes. As cidades grandes estão sobrepovoadas, são sufocantes e a maior parte das pessoas que lá vivem não vivem felizes. Porque eu vivo a maior parte da semana em Lisboa e, portanto, também sei o que é viver numa cidade grande. Penso que as cidades tomaram dimensões, quer algumas cidades portuguesas, quer principalmente as cidades da Europa, tomaram dimensões enormes e já não conseguem prestar um serviço de qualidade e de felicidade às pessoas que nela habitam, pelo menos à sua grande maioria. E neste desafio que eu deixava de esvaziarmos um pouco as cidades grandes, aparece como alguma competitividade urbana às cidades mais pequenas, como atrativas e como alternativa às cidades grandes para que as pessoas se fixem a viver nelas. E eu gostaria também de deixar esta reflexão e de pedir o seu contributo no sentido de como é que estas cidades pequenas, tendo sempre em conta que vamos ter este desafio de tentar esvaziar um pouco mais as grandes, para que de facto se gere uma outra qualidade de vida no cidadão, como é que as cidades pequenas se podem apresentar como cidades atrativas para a fixação de pessoas e para que sejam elas próprias uma mais-valia
e que as pessoas decidam viver numa cidade mais pequena, porque ela lhes oferece um conjunto de bem-estar e lhes proporciona um determinado nível de felicidade que as cidades grandes neste momento não são capazes ou estão incapazes de oferecer. Provavelmente isso seria, eu gostaria de ouvir como é que nós pequenos, digamos assim, entre aspas, podemos, de certa forma, nos apresentar como competitivos e alternativos, porque nós também precisamos de crescer um bocadinho e ficarmos todos muito mais equilibrados, porque se nós olharmos para a Europa, percebemos que há imensas cidades médias, mais equilibradas e melhor espalhadas pelo território, até numa lógica de coesão territorial e de não despovoamento do território na parte interior, e as cidades médias podem ter um papel fundamental em tornarem-se urbanamente mais competitivas e mais atrativas. Muito obrigada. Já agora, eu gostaria de aferir até que ponto aquilo que temos vindo a fazer e algumas coisas que temos para aí meio radicais correspondem meio radicais no meu entendimento, correspondem àquilo que se espera de uma cidade. Eu entendo que as cidades, como Águeda, devem ter uma boa qualidade de vida para as pessoas que cá estão. Ser atrativas primeiro para os que cá estão, para depois serem atrativas para os outros que nos possam vir visitar e trazer alguma economia extra. E, obviamente, para serem atrativas, têm que ter boa educação, bons espaços de lazer, bom emprego, etc. Mas depois devem ser também espaços de experimentação. Ou seja, desafiar os limites da cidade e ir mais longe e dar capacidade aos indivíduos que cá estão, àqueles que querem desenvolver e fazer outras coisas diferentes, ir mais além. Isto dentro de uma perspectiva Living Lab também na área das empresas, mas também na área da cidade, a cidade como espaço de experimentação. E temos feito aí algumas coisas, por exemplo, com Arduinos, até está aqui um dos responsáveis por essa iniciativa, que agora as pessoas querem fazer, intervir na cidade e criar equipamentos para a cidade, para melhorar a sua vivência, não é? Por outro lado, entendo que a cooperação, mas este já penso que estamos em linha, que é essencial para a criação de uma nova cidade e novas vivências. Não só este que fizemos aqui hoje, mas também aquilo que temos feito, que estamos a fazer com o tecido empresarial. Ou seja, cooperar com as empresas da Águeda no sentido de lhes permitir que experimentem, que criem novas situações e que depois as levem para o outro lado. Estas são, também na área cultural, fazemos o mesmo tipo de coisas e gostaria também de ter a sua opinião sobre isto. Obrigado. Bom, num dos aspectos, vou começar talvez por uma, estou a simplificar obviamente, mas por uma outra pendulação que nós temos que evitar. A propósito das cidades grandes, conter as cidades grandes, favorecer as cidades pequenas, nós, nos últimos anos, se calhar tivemos uma pendulação, essa ainda não terminou, mas era bom que terminasse. Uma pendulação entre, por um lado, a ideia que se pode planear tudo e, por outro lado, a ideia de que não vale a pena planear nada, por várias razões. Há explicações de tipo muito diferente para não planear. E, provavelmente, o que nós temos que perceber é o planeamento não faz parte da lista das velharias. O planeamento é importante. Temos que ver como é que ele é construído, mais uma vez, qual é a finalidade, como é que ele se concretiza, etc. É por isso que eu acho, neste contexto que estamos aqui a discutir, que os PROT são essenciais. Porque os PROT são essenciais, primeiro, existirem, depois serem levados a sério pelos vários setores. Porque os PROT introduzem uma racionalidade de base territorial, portanto, com princípios de coesão territorial, justiça espacial, etc., etc., que outros instrumentos não introduzem. Se esse instrumento não existe como referencial, fica um vazio. Os PROTs vão resolver tudo? É evidente que não. Nós vamos planear. Nós não estamos nos planos quinquenais da União Soviética. Agora, entre esse extremo e o extremo da ausência do planeamento, ou de ver mesmo o planeamento como
um obstáculo como exclusivamente um custo de contexto, vai uma diferença gigantesca. E creio que nós temos que perceber que é fundamental haver, do ponto de vista das políticas públicas e do ponto de vista da ótica territorial, instrumentos que nos deem e que permitam que funcionem como um referencial de coerência e de coesão. Depois, há uma outra discussão que é, eu creio que em termos genéricos, por causa das grandes, das pequenas, etc., ao nível dos grandes princípios, os princípios são os mesmos. O que é que nós estamos a discutir? Estamos a discutir as nossas concepções sobre sociedade, sobre economia, sobre modelos de desenvolvimento, sobre cidades, e, portanto, os grandes princípios para as grandes ou para as pequenas são os mesmos. A grande diferença tem que ser ao nível das estratégias e dos programas de ação que depois concretizam a estratégia. Porque aquilo que o Sr. Presidente da Câmara dizia, eu estou de acordo, mas podemos estar a falar de Alvito ou de Nova Iorque, em termos genéricos, nós também podemos dizer isso é verdade, não é? O que é que faz toda a diferença? É o como e o com quem. Não é tanto o que como grande princípio. Apesar, eu estou a desvalorizar a discussão do grande princípio. Não, porque eu já o disse várias vezes, para mim a grande discussão é a das finalidades. E depois, face a contextos concretos, face a recursos, face a atores, nós temos que perceber as estratégias e o programa de ação. Portanto, a diferença deverá ser ao nível da estratégia e do programa de ação. E aí os atores locais, vários atores locais, e a ação coletiva local deve ter um papel fundamental para permitir concretizar aquilo que são princípios genéricos, não é? Ter princípios genéricos por um lado, ter contextos concretos como referência e ter um horizonte estratégico para onde quer evoluir. A resposta é contextualizada, os princípios são princípios genéricos. O problema é quando, não porque haja instrumentos que o obriguem, mas como por várias razões, as estratégias são todas iguais e os programas de ação são todos iguais. Esse é que é o problema. Bom, mas então aqui está a falhar qualquer coisa. Está a falhar a tal capacidade de construir coletivamente algo a partir de contextos também concretos. Mesmo que os objetivos sejam os mesmos. Há vários pressupostos de que nós não podemos partir. Porque a questão, por exemplo, ou de imaginarmos relações de causalidade demasiado imediatas. Por exemplo, criando condições de qualidade de vida nas cidades, vamos chamar médias e pequenas, como as pessoas nas grandes cidades têm muito pior qualidade de vida, vão-se mudar para as cidades médias e pequenas. Isto não funciona assim. Por muitas razões. Por muitas razões. Pelas nossas cabeças, pelas expectativas, pelos valores que as pessoas têm, mas também porque não há mobilidade perfeita. Isso também por muitíssimas razões, porque as pessoas, se calhar, estão endividadas, porque têm uma casa, porque não conseguem vender, porque têm filhos na escola, porque não querem mudar. Quer dizer, há múltiplas razões. Portanto, eu acho que há, apesar de tudo, dois patamares que são um bocadinho diferentes e que tornam tudo mais complicado. Uma coisa é nós identificarmos claramente o que não queremos. Não queremos descaracterizar as cidades, não queremos cidades sem qualidade de vida, não queremos cidades sem equipamento, não queremos uma série de coisas. Isso é a nossa linha de partida. E depois aquilo que queremos e os recursos que podemos desenvolver para o concretizar. Agora, no contexto em que nós vivemos hoje, há uma questão inescapável, que é a questão do emprego. É a questão do emprego, quer dizer, as coisas têm que se traduzir em emprego. Não é? Tem que se traduzir em emprego. E por isso eu dizia há pouco, quando eu falava, claro, aquilo é um chavão, vale o que vale, a grande coligação pelo emprego, mas significa o quê? Significa a política. Quando eu disse esta divisão entre o económico e o social, entre a coesão e a competitividade, eu acho que nos impede de ir mais longe e de ver melhor. E se essa divisão é não só nas nossas cabeças, mas também nos instrumentos, então nós estamos necessariamente limitados. Necessariamente limitados. A questão do emprego não só é crucial hoje, por todas as razões, porque o emprego, quer se queira, quer não, é o grande elemento de inserção, é o grande elemento de cidadania. Não é o único, com certeza. É o grande elemento de cidadania no sentido em que não se tem dignidade de cidadão quando não se consegue aceder ao mercado de trabalho. A questão do emprego tem ela própria, ainda que se calhar não diretamente, mas como resultado, tem que fazer parte também da política de cidades. Porque qual é a grande vantagem da política de cidades em relação às grandes políticas nacionais? É que permite uma integração e uma coordenação que ao nível nacional não se consegue fazer.
Voltamos à tal frase inicial do ministro francês. E, portanto, que não seja porque nas nossas cabeças nós temos segmentações erradas, ou porque os instrumentos estão mal concebidos e ou apoiam uma coisa ou apoiam outra, que não seja por aí que se falha. E que justamente que se aproveita a política de cidade é sempre uma política de proximidade com um olhar cosmopolita. Isso é que é interessante, permite as duas coisas. A política de cidades não se esgota na componente de proximidade, que ainda por cima, que muitas vezes resvala para o assistencialismo. Não é isso, com certeza. A política de cidades é uma política que é, como eu dizia sempre, de proximidade, mas que tem uma visão ampla. E é nessa conjugação que eu penso que cada uma das cidades, dentro de condicionalismos que evidentemente existiram sempre, pode encontrar uma trajetória que terá muitos pontos em comum com outras cidades, mas que deverá encontrar algum espaço de diferenciação onde faça diferente. A diferenciação, muitas vezes, é apenas porque foi o primeiro a fazer. Depois os outros também passam a fazer, mas foi à frente. Diferenciou-se porque deu um passo. Ou diferenciou-se porque faz coisas que os outros não fazem, por qualquer razão, porque as instituições que aí estão, trabalhando umas com as outras, desenvolveram determinadas linhas. Bom, a diferenciação pode ser conseguida de formas muito diferentes, mas ela é, de facto, essencial. E, para terminar, desculpem estar a repetir esta ideia, mas, porque eu não sei se sou claro, há temas inescapáveis. Podem parecer que são da moda, mas são inescapáveis. Vou dar um exemplo, porque aqui em Águeda isso é evidente. O tema da adaptação às alterações climáticas é inescapável. É inescapável. Entrou na agenda científica, na agenda mediática, na agenda política. Vejam, ainda agora está em debate público a Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas. 20% dos fundos estruturais são para o combate climático, embora a esmagadora maioria seja para questões de eficiência energética. Falamos também, já não é, porque estamos sempre a encontrar novas palavras, não é? Agora as cidades de carbono zero, etc, etc. E, portanto, este alinhar, é evidente que nós não podemos ignorar isto. Agora, o que eu acho é que estas questões devem ser integradas numa estratégia particular, que, embora com princípios genéricos, numa estratégia particular em função daquilo que eu tinha dito há pouco, em função dos objetivos definidos para a cidade, em função de uma estratégia, em função de um programa de ação, em função dos atores existentes, em função dos recursos disponíveis. E é esse exercício de ajustamento, que é um ajustamento estrutural e não é uma mera acomodação. Eu só não faço igual aos outros porque não consigo, se conseguisse fazer igual aos outros, não é isso. É encontrar o seu próprio caminho dentro de regras, balizas que são genéricas. É esse exercício que tem que ser feito, e esse exercício é um exercício coletivo. É um exercício coletivo que, como eu referi, não pode ser previsto e que resulta também, como referi, em grande parte, mas não exclusivamente, da qualidade das dinâmicas que forem desenvolvidas. Estamos a chegar ao final da nossa sessão. Estamos em cima da hora, não podemos mais, peço desculpa. Eu acho que já ninguém se recorda que o nosso segundo orador teve um impedimento e não pôde vir, e acho que não se recorda porque devemos reconhecer que o professor João Ferrão é de facto um comunicador, um orador e um palestrante brilhante e, portanto, que nos entreteve aqui também durante este tempo todo, e devemos-lhe um agradecimento por isso. E, portanto, eu não estou mandatado pela organização para o fazer, mas agradecer muito particularmente a paciência que teve e a disponibilidade enorme para esta sessão. Para concluir, eu quero apenas recordar que se seguirá o encerramento da conferência com intervenções do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda e do Sr. Presidente da CCDRC. E quero-vos recordar também que às 19 horas há um espetáculo de Novo Circo no Parque Alta Vila, do João Paulo Santos e do Rui Horta, e que estamos todos convidados, assim imagino. Uma vez mais, quero agradecer muito ao nosso orador e deixar uma salva de palmas final para ele. Muito obrigado.